Bora fazer um mergulho psicológico profundo em um dos personagens mais icônicos de todos os tempos, o Wolverine. O objetivo aqui é entender o que de fato move essa máquina de combate, que é praticamente indestrutível. A grande questão sobre o Logan sempre foi essa dualidade. Ele é um animal movido pela pura fúria ou é um guerreiro com um código moral rígido? Essa contradição toda é o centro do mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. E essa é a grande batalha interna que rola dentro dele. De um lado, a gente tem aquela fúria visceral, a famosa fúria berserker. Do outro, momentos de uma lealdade assim, profunda, e uma luta moral que não para nunca. Como é que essas duas forças conseguem coexistir no mesmo cara? Para entender isso de verdade, não adianta só olhar para a personalidade dele. A gente precisa cavar mais fundo. E até o que a psicologia chama de temperamento. Pensa nisso como se fosse a fundação geológica da nossa mente. Ok, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, porque é crucial. Temperamento não é a mesma coisa que personalidade. O temperamento, olha só, é a nossa configuração de fábrica. É a base biológica com que a gente nasce. A personalidade? Ah, esse é o edifício que a gente constrói em cima dessa base, com as nossas experiências de vida. E essa ideia de temperamento, olha, ela vem lá dos gregos antigos, mas o interessante é que a neurociência moderna acabou validando esses conceitos. Basicamente, existem 4 tipos clássicos e a gente vai dar uma olhada rápida em cada um. Primeiro temos o colérico. A gente pode associar ele ao elemento fogo. Pense em energia pura, ação, ambição. É aquela força que move, que lidera e que definitivamente não tem medo de um confronto. Depois vem o melancólico, que seria o elemento terra. É quase o oposto, né? É introspectivo, profundo, muito leal. É o temperamento da análise, da cautela e também de guardar memórias e sentimentos por muito tempo. Aí a gente tem o sanguíneo, ou o elemento ar. Esse é o temperamento da sociabilidade, do otimismo, daquela energia toda voltada para fora, sabe? Para pessoas, para novidades. E por último, o fleumático, a água. Calmo, estável, diplomático. É aquela força que busca a paz, a estabilidade, que tenta sempre evitar o conflito. Certo. Com essa base toda, a pergunta que não quer calar volta com tudo. Desses 4 elementos, qual é a mistura que define o Wolverine? Qual é a receita secreta dele? E aqui está, o diagnóstico. A tese central é que o Wolverine é uma fusão de fogo e terra, ou seja, uma combinação colérico-melancólica. E essa é a chave para entender toda a complexidade dele. E olha que interessante, não é uma mistura meio a meio, não. Tudo indica que o colérico é o sistema dominante. É o motorzão dele, representando aí uns 65% do comportamento. O melancólico entra como uma espécie de âncora secundária, com os outros 35% dando todo aquele peso e profundidade. Então, vamos destrinchar isso. Esse lado colérico, o fogo, se manifesta de 3 formas bem claras. Primeiro, a fúria berserker, que é a reação primária de luta. Segundo, o foco absoluto na tarefa, na missão. E terceiro, a capacidade de assumir a liderança em situações de caos total. É impressionante. E essa frase icônica dele ilustra perfeitamente esse pragmatismo colérico. A questão não é sobre sentimentos, não é sobre ser legal, é sobre eficiência e sobre ter resultados. É uma declaração de eficiência pura e simples. Agora, vamos para a âncora melancólica, a Terra. É aqui que a profundidade do personagem realmente aparece. Aquele isolamento do lobo solitário, gente, não é pose. É uma necessidade quase biológica para ele processar um mundo interno que está sempre sobrecarregado. E aí se soma a lealdade sacrificial e aquela culpa crônica que o assombra. Ele se vê como um monstro e, por isso, busca um código de honra para se conter. O mais fascinante é que esses 2 temperamentos não se anulam. Pelo contrário, a impulsividade do fogo bate de frente com a cautela da terra e o resultado não é paralisia. O resultado é uma ação calculada e letal. Ele não é só um brutamontes, ele é um estrategista implacável. Sabe um jeito ótimo de fortalecer um argumento? É por eliminação. Se a nossa teoria estiver certa, o Wolverine simplesmente não pode se encaixar nos outros temperamentos. Vamos ver isso. Olha só esse contraste. O Wolverine tem praticamente 0 traços sanguíneos. Pensa no Deadpool, que é a personificação do sanguíneo. Falador, otimista, vive para se divertir. O Logan é o oposto polar dele. Quieto,
pessimista e completamente preso ao passado. Simplesmente não tem ar na composição dele. E no final das contas, é exatamente por isso que o personagem ressoa tanto com a gente. Não é só por causa das garras ou do fator de cura. É essa guerra interna, essa luta constante entre o fogo animal e a terra da consciência, que o torna tão humano e tão cativante. E toda essa análise nos leva a uma reflexão final, né? A jornada do Wolverine é toda definida por essa colisão entre fogo e terra. E aí fica a pergunta: quais são os elementos, as forças primordiais que estão em constante batalha dentro de cada um de nós?